Olá, eu sou Ludmila. Eu sou Larissa. E esse é o Prosa em Família no nosso gabinete. Yes! Janeiro de 2022, estamos falando de Chimamanda Ngozi, uma autora nigeriana que colabora, né? Vem colaborando com o cenário dos estudos de gênero, dos estudos sobre o racismo, o movimento antirracista. E a gente está falando de 2 livros dela nesse mês de janeiro, o Sejamos Todos Feministas e O Perigo de uma História Única. E a gente quer discutir algumas coisas com vocês, especialmente agora, sobre o Sejamos Todos Feministas, né, Ludmila? A gente já elogiou a linguagem que ela utiliza, né, lá, porque é extremamente acessível, uma linguagem fácil, e ela fala de temas tão atuais, trazendo exemplos. Eu acho que isso é contextualizando, né? E aí fica mais fácil da gente trazer isso para uma análise mais profunda, para o nosso dia a dia e atribuir sentido ao que ela fala, muito sentido. Muito sentido. E fazer, inclusive, um movimento empático, né? Você vai se vendo nas histórias que ela conta, porque são histórias possíveis de acontecer no cotidiano de qualquer um de nós. Então, ela vai provando que o acadêmico não precisa ser necessariamente hermético, árido, denso, impossível de ler. E ela, num dos trechos do livro, ela fala muito sobre como as meninas são ensinadas a utilizar a sensualidade, a sedução como uma ferramenta, né? Para realmente atingir a pessoa que detém o poder. Elas não são ensinadas a ter poder. Isso, a disputar a real fatia do poder. Então ela vai dizer, a gente ouve muito dizer que as mulheres têm poder da cintura para baixo. E ela coloca exatamente essa interrogação. Então, nós estamos falando de um poder real ou nós estamos falando de um caminho para manipular aquele que realmente tem o poder, que é o homem, e que vai te conceder um espaço? Porque aí ela fala assim, tá bom, então vamos imaginar que o homem fique impotente. Você perdeu o poder, significa que você nunca teve, porque o poder não era seu, era dele. Não era de fato seu, né? Isso. E daí, como a gente vai construindo nas meninas uma inassertividade? Porque elas não podem ameaçar aquele que tem o poder de fato. Ela sempre tem uma linguagem mais contida, né? E isso vai se refletindo na incapacidade de se expressar, de se comunicar, de falar o que sente, de falar o que pensa, né? Então ela é como se você só pudesse não ser você, mas falar o que você quer naquele momento de intimidade para poder manipular o poder que você pretende exercer. E isso, gente, às vezes parece distante da realidade, né? A gente acha que é uma coisa que acontecia no passado e que não acontece mais, mas não é, gente. Não é, isso acontece ainda. A gente até vai entendendo que há uma melhora no cenário geral, mas a gente precisa sempre fazer recortes de classe, de raça. Quando a gente diz, a situação das mulheres melhorou, a gente precisa perguntar, melhorou para quais mulheres? Porque se você pega uma mulher que está vivendo uma situação de dependência econômica absoluta do marido, uma mulher que não passou por uma cadeia de escolarização, ela ainda vive uma grande subjugação. Então nós melhoramos a possibilidade da informação circular, nós melhoramos a possibilidade de discutir, mas essa ainda é uma melhora situada em alguns segmentos e classes, né? Então, sim, já estamos melhores do que a gente estava avançando há 20 anos atrás. Aí falando também das mulheres de classe média, né, da classe baixa até os estratos que têm mais poder econômico. Mas assim, a gente não pode esquecer em nenhum momento que essa melhora se deve aos movimentos feministas. E ela começa o livro discutindo por que a palavra feminismo tem um peso pejorativo tão negativo assim, né? E tem. Infelizmente, ainda hoje, quando você fala, nossa, ela é feminista, é como se você estivesse atribuindo uma característica de, né? Um defeito. Um defeito, nossa.
Então, é uma coisa que se perpetua. É isso que a gente está dizendo. Melhorou? Inegavelmente. A gente fez avanços de políticas públicas, né? De discussão, de diálogo, sim. Mas existe muita coisa que ainda precisa ser feita. E por isso, eu acho que autoras como ela são tão importantes, né? Não só para o movimento feminista, mas para a história, para a gente poder continuar fazendo discussões que são tão relevantes. E porque ela está fazendo um convite, quando ela diz sejamos todos feministas, ela está dizendo por que é que isso é importante. Por que é que isso é importante para a educação, e aí para a educação, não a educação escolar, mas a educação, educar pessoas para o convívio social. E nós vamos falar mais disso no próximo vídeo, mas de novo, vamos ressaltar aqui que uma das grandes contribuições que ela traz, quando ela faz esse convite, é oferecer essa linguagem acessível. Então, se ela está chamando todo mundo para ser feminista, ela tem que conversar com as pessoas numa linguagem possível de ser entendida para todos. E aí, de novo, menos acadêmica, né? De uma forma que seja... mas o que significa, então, ser feminista? Significa que eu vou levantar uma bandeira? Não é disso que ela tá falando. Ela tá falando de como você pode mudar nas coisas cotidianas. Isso. Independente de você querer fazer uma militância ou não querer. Isso. Mas de você entender como é que funciona o sistema onde você tá, o sistema social, e como esse sistema é pensado a partir de gêneros, dos dois gêneros que ainda dominam e que a gente também tem discutido, né, esse binarismo. Mas vamos falar mais sobre esse livro tem muitas possibilidades de recorte, e a gente quer te convidar para o próximo e pedir para você curtir, compartilhar, né, comentar aqui. Eu acho que o conteúdo é tão relevante. O livro tá indicado na bio do nosso gabinete, né, Larissa? E eu acho que vale a pena a leitura. Então fica com a gente que o próximo vídeo ainda é sobre Chimamanda. Te esperamos. Beijo. Tchau. Satisfação pelo clique. Fake à vontade, critique. Não é tão só corrente. Tamo aguardando o convite.